senhora diretora da Escola Judicial, desembargadora Ana Paula Diniz, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 18º Encontro Institucional da Magistratura Trabalhista da 5ª Região. Convidamos os participantes a ocuparem seus lugares e pedimos a gentileza de manterem seus celulares no modo avião ou silencioso. Neste momento, convidamos a desembargadora Ana Paula Diniz, diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para dar início às atividades e presidir a mesa da conferência de abertura. Para ministrar a conferência de abertura com o tema Inteligência Artificial, Desafios no Trabalho e no Judiciário, com muita honra, convidamos o senhor professor Dr. Maurício Requião. Com a palavra, a desembargadora Ana Paula Diniz, que apresentará o palestrante. Podemos nos sentar? Boa tarde, colegas. Sejam todos bem-vindos ao nosso 18º Encontro de Magistrados. Gostaria apenas de comentar que a escola decidiu, nesse segundo encontro do ano, adotar o protocolo de linguagem simples. Então, é proposital não termos mesa de abertura, mesa de encerramento e toda aquela formalidade que acaba pesando muito. Está ouvindo aí agora? Né? Deixa eu trocar aqui. Alô, melhorou? E aí, pronto? Então, como dizia, nesse nosso encontro institucional, houve uma decisão da Escola Judicial de adotarmos o protocolo para a linguagem simples, nessa perspectiva de tornar menos formais os nossos encontros de formação, pelo menos aqui no âmbito da escola, certo? Então, aquela cerimônia toda de mesa de abertura, cada vez mais, pelo menos na Escola Judicial, nós procuraremos superar, certo? Por isso aqui gostaria de cumprimentar todos os presentes, agradecer a pontualidade dos que estão, agradecer ao nosso conferencista na palestra de abertura, professor Maurício Requião, que é advogado, professor da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito, doutor em Direito e líder do Grupo de Pesquisa Direito Civil e Sociedade. Com esse tema da inteligência artificial, da tecnologia, assinalando os aspectos relacionados ao ser humano, quando a gente fala em humanidade, em magistratura, a escola convida, passados 12 anos da implantação do PJE, quando já vivenciamos uma realidade de trabalho totalmente distinta, a intuirmos ou refletirmos qual o impacto que isso teve nas nossas vidas, como cidadão, como magistrado, o que avançamos no âmbito da nossa instituição, qual o reflexo de tudo isso, de tecnologia, de um mundo hiperconectado no âmbito das relações de trabalho, no âmbito do processo com as provas digitais. Então, é um convite mesmo a refletirmos o que caminhamos até aqui, o que é necessário aprimorar, o que é necessário cuidar com maior delicadeza e, principalmente, pensarmos em como nós, enquanto homens no trabalho, precisamos cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental para podermos possibilitar uma resposta
que o jurisdicionário precisa e necessita com efetividade, mas também com segurança para nós todos, né? Então, é com essa introdução que eu passo imediatamente a palavra ao professor Maurício Requião. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradeço primeiro aqui a Escola Judicial, na figura de Ana Paola, Luciano também, né, tem me convidado aqui para o TRT, já acho que é a terceira vez que eu venho esse ano para falar de Sistema de Tecnologia. Saudar todas e todos presentes, principalmente peço licença a meus colegas da UFBA, que eu faço aqui na pessoa da chefe de departamento representando todos, né, professora Andréa. E é um prazer muito grande estar aqui abrindo esse encontro da magistratura do TRT com esse tema da inteligência artificial. Como é uma conferência de abertura, eu vou tratar de algumas coisas gerais, até porque eu olhei a programação antes, então como uma espécie de introdução a outras coisas que eu imagino que vão ser trabalhadas, mas vamos tentar guiar também para essa parte do trabalho e do judiciário, que tem sido uma discussão e uma preocupação constante minha. Sempre que eu vou falar de inteligência artificial, até porque quando temos um público geral, nós não sabemos qual o grau de envolvimento das pessoas com o tema, se já pararam para pensar, para refletir ou não, mas é óbvio que imagino que a essa altura todos saibam que nós usamos a inteligência artificial praticamente todos os dias de nossas vidas. No momento que você pega no seu celular, você pode ter certeza que você está utilizando inteligência artificial. Então, eu digo isso primeiro para que se rompa com aquela expectativa de que a IA é algo ali de uma ficção científica, algo que está sendo projetado num mega laboratório distante e que nós, um dia no futuro, vamos ver. Isso já é pleno na nossa realidade. Uma outra coisa também que eu gosto de começar falando, quando se tratam de falas mais gerais, é justamente que tenhamos muita noção de que a inteligência artificial e a inteligência humana, por assim dizer, elas são coisas muito diferentes. Porque o que nós chamamos de inteligência artificial, no fim das contas, nada mais é do que um processo computacional e matemático. A inteligência artificial, tudo o que ela faz ou deixa de fazer, todo o resultado que ela dá, num sentido ou em outro, é uma consequência de uma operação matemática. Então, a inteligência artificial, e eu friso isso, ela não é como nós, que somos seres que, mesmo o que nós pensamos como sendo o nosso raciocínio, se encontra inserido num caldo de cultura e de biologia. A inteligência artificial, ela não sente dor, ela não sente medo, ela não sente frio, ela não sente fome. Veja que isso não significa que ela não possa, e ela é, né, é assim que ela funciona, isso não significa de modo algum que ela não possa ser treinada. Então, boa parte dos sistemas de inteligência artificial, eles aprendem com punição e recompensa. Só que a punição é o programa dizer para ele que ali retorna 1 e a recompensa é que ali retorna 0, ou o oposto. Então, quando ela é punida e aprende que aquilo não deve ser feito, não é como quando um de nós é punido, em qualquer sentido que a gente possa pensar, e aprendemos que aquilo ali talvez não deva ser feito. Porque, para a gente, isso vai gerar toda uma carga emocional, toda uma carga que decorre, como eu estava dizendo desde o início,
do nosso contexto de sermos seres biológicos e seres biológicos inseridos numa cultura. E entender isso, né, que nós somos seres biológicos inseridos numa cultura, já faz com que a gente consiga entender como é completamente diferente a inteligência que nós chamamos de inteligência artificial. Como esse modo de pensar, por assim dizer, não vai seguir os mesmos modos que nós temos por diversas razões dentre essas. Agora, vejam que, por mais que eu já tenha dito que essa IA ela é algo completamente presente nas nossas vidas, óbvio que, nos últimos tempos, essa presença vem se tornando cada vez mais efetiva, e daí é que nós estamos também vendo cada vez mais pessoas se debruçando sobre o tema, buscando estudar, buscando discutir. E, de novo, isso não é a primeira vez que isso acontece. A IA, quando você vai pegar, né, autores que historiam, você vê que ela já passou por alguns invernos. Ou seja, já tivemos momentos de entusiasmo com a IA e depois aquilo recrudesceu para mais na frente voltar de novo e recrudescer de novo. Só que esses recrudescimentos, eles normalmente aconteceram porque se chegou em um momento no passado em que não havia capacidade computacional para que o computador realizasse aquilo que era projetado. E hoje, ao menos parte dessa capacidade computacional nós já temos. Parece que vai haver um limite também, então em algum momento que se projeta vai ter que esperar mais um pouquinho para que a gente consiga, né, avançar ainda mais, mas já temos muita capacidade computacional. Uma outra coisa que nós temos hoje, que não tinha no passado, e que também permite que a IA esteja alcançando avanços antes não alcançados, é a quantidade massiva de dados. Porque as IAs, para funcionar, os modelos atuais, né, de machine learning, deep learning, redes neurais, esses modelos são modelos baseados em dados. Vejam, voltando ao que eu estava explicando mais cedo, né? Se uma criança, eu explicar para uma criança que isso aqui é uma cadeira, uma criança de 2 anos de idade, provavelmente todas as outras cadeiras que ela olhar, ela vai dizer cadeira. Pode ser que ela se engane com uma poltrona, né, e chame de cadeira, mas a minha sobrinha, que tem ali 2, 3 anos, não vai errar. Depois de eu mostrar uma para ela. Uma IA, ela vai precisar ter acesso a fotos de centenas de milhares de cadeiras até ela aprender o que é uma cadeira. E talvez ainda erre mais do que a minha sobrinha, de 2, 3 anos de idade. Então, vejam que eu falo sobre isso, porque, como eu estava dizendo, uma das razões pelas quais nós temos hoje um avanço da IA é por conta do chamado Big Data, né, de nós termos hoje armazenada e analisada uma quantidade de dados que algumas décadas atrás era algo inexistente. Porque isso é algo que começa, de certa forma, quem instala esse modelo é a própria Google, né, e a partir daí que outras empresas como a Meta, a Apple em algum grau, e as gigantes chinesas também, porque muitas vezes a gente fala só das ocidentais, mas a China tem algumas empresas tão grandes quanto a Google, como Tencent, Alibaba, que vão implementando esses modelos de dados. E quando eu falo dados, vejam que aqui a gente tem que entender que isso abrange tanto dados como isso é uma cadeira, como isso pode abranger dados
que aqui é uma discussão que já está um pouquinho mais avançada no Brasil, que são os chamados dados pessoais. Então, pensem que, por exemplo, uma IA que funcione no campo da medicina diagnóstica. Uma IA que ela vai olhar para uma imagem e vai dizer, isso aqui é um tumor, isso aqui não é um tumor. Ela também terá que ter tido acesso a centenas de milhares de imagens até saber onde é um tumor, onde não é um tumor, e essas imagens são imagens de pessoas, do corpo de alguém, que podem estar anonimizadas, devem estar anonimizadas, pelo menos assim, né? Espera-se, mas são imagens de pessoas, são dados pessoais. Então, eu também gosto de começar chamando atenção para isso, para que a gente entenda os graus de possíveis problemas e preocupações que a gente pode ter com a IA, antes mesmo de falar sobre como a IA funciona. Só o que ela precisa para funcionar já é algo que nos traz uma série de preocupações. Agora, esse avanço tecnológico da IA, ele tem, aí aqui já dialogando um pouco mais com a lógica do trabalho, ele tem um ponto interessante, não só da IA, mas da tecnologia atual como um todo, que os autores costumam dizer que é um mercado de tudo ou nada. Ou seja, não vão existir 50 Googles. Vai existir uma Google. Vai existir uma Meta. E é isso. Né? O vencedor leva tudo. E isso de o vencedor leva tudo, me parece que quando a gente vai refletir sobre trabalho, é um ponto relevante, porque isso significa uma concentração de riqueza e uma concentração de poder do capital e, portanto, de eventual determinação de como se darão as relações de trabalho na mão de uma quantidade cada vez menor de pessoas. Eu vim para cá, hoje, inclusive, favorecendo essa concentração, porque eu vim de Uber. Né? Então, hoje nós já temos, e o professor Murilo ali, que é um grande estudioso do tema, hoje nós já temos uma série de discussões envolvendo a figura da plataformização do trabalho. Que, vejam, é algo diretamente relacionado com a inteligência artificial. E que pode avançar para situações ainda mais, vamos dizer assim, perigosas. Vou usar essa palavra sem medo do excesso. Porque, por exemplo, a própria Uber, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, coisas que vocês sabem mais do que eu sobre precarização de relações de trabalho, mas a própria Uber, ela hoje já se encaminha, já fez testes em algumas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, para ter carros autônomos. Para que não exista sequer o sujeito que vai dirigir aquele carro. Então, vejam que quando a gente pensa em tecnologia e quando a gente pensa em IA, a gente tem que refletir muito sobre o que é que nós esperamos que seja o futuro do trabalho. Porque, vejam, gente, eu não vou ser só profeta do apocalipse aqui. É óbvio que a IA ela tem o condão de facilitar nossas vidas em muitas coisas. Quem é que não quer um diagnóstico com maior certeza? Ou pensando, quem é o jurisdicionado que não quer uma sentença mais justa e mais rápida?
Então, óbvio que a IA, ela pode nos auxiliar. Alô? Pronto. Óbvio que a IA, ela pode nos auxiliar. Só que a gente tem que ter, especialmente no campo do trabalho, a gente tem que ponderar qual é a medida disso. Ó, a IA não está gostando, ela está querendo me sabotar. A gente tem que ponderar qual é a medida disso. Porque, vejam, há autores que vêm fazendo estudos sobre o possível impacto da IA nos próximos anos em relação ao trabalho. O que eles têm mostrado, normalmente, é 4 quadrantes que vão mais ou menos no seguinte sentido. Os que são menos afetados, os empregos menos afetados pela IA, são os que se encontram em 2 desses quadrantes. Aqueles, ou seja, quanto mais vinculado à empatia, menos afetado ele é, porque há nuances que a IA matematicamente ainda não parece ser capaz de entender. Então, um psicólogo provavelmente é alguém que estaria mais protegido, embora existam IAs que atuam, entre aspas aqui, muitas aspas, como psicólogos, né? Você fica ali falando e ela fica te respondendo, não, né? Tentando fazer um pseudo-conhecimento psicológico ali, mas seria menos afetado. Assim como também seriam menos afetadas, nesse momento, vejam, ao contrário do que a gente viu na Revolução Industrial, as profissões que envolvam trabalhos mais físicos. Porque, por exemplo, isso que foi feito aqui, de alguém vir e trazer um copo com água e botar aqui para a gente, para um robô fazer, é dificílimo. Dificílimo. Então, vejam que a gente tem também aí ainda esse certo espaçamento entre o que eu posso projetar e o que eu consigo botar uma máquina para fazer fisicamente no mundo. Porque, por exemplo, nós vimos, né, e vemos cada vez mais linhas de produção automatizadas, mas que elas fazem ali uma única coisa. Navegar em espaços é algo ali que funciona de uma maneira muito mais difícil. Certo? Então a gente tem essa premissa. Mas, por outro lado, aqueles trabalhos que são tidos como intelectuais e aqueles trabalhos que são de repetição são justamente aqueles mais ameaçados pela inteligência artificial. Certo? Então, trabalhos repetitivos, em que a pessoa faça sempre a mesma coisa, porque é muito fácil aí aprender e conseguir fazer aquilo de um modo massivo. E trabalhos que não tenham ali muita criatividade, não tenham muita empatia, são hoje ali os ramos intelectuais, são os ramos mais facilmente afetados pela IA. E onde é que entra aqui, mais uma vez, essa luta do capital? Que eu sempre digo, imagine que um sujeito tem uma empresa e ele implemente um sistema de IA que dobra a produtividade dele e ele poderia agora dizer para os seus funcionários, gente, vamos fazer um mundo mais feliz agora. Cada um de vocês vai continuar ganhando a mesma coisa, mas ao invés de trabalhar 8 horas por dia, vocês vão trabalhar 6. E eu vou ganhar mais dinheiro do que eu já estou ganhando. Eu adoraria esse mundo. Mas, infelizmente, eu não tenho nenhuma esperança de que ele aconteça. O que eu acho que vai acontecer é que no momento que ele conseguir que uma máquina que trabalha 24 horas por dia não tem filho, não tem gripe, não tem marido, não tem esposa, não tem doença, não tem morte na família, não fica cansada, não está chateado, o time não perdeu ontem, ele vai simplesmente se livrar dos funcionários humanos. E nós temos que pensar, vocês aqui no caso no Justiça do Trabalho também, em que tipo de resposta é que o judiciário vai dar
para essas possíveis situações futuras. E aí, vindo para que tipo de resposta o judiciário vai dar, eu vou começar a tocar no que talvez seja o ponto mais polêmico, que é como é que o próprio judiciário pode lidar com o uso da IA. Nós temos visto algumas falas, né, e eu sempre cito, pela posição que ocupa o próprio ministro Barroso, algumas falas muito entusiasmadas sobre o uso da IA no judiciário. E eu acho que precisamos, por uma questão de responsabilidade, e sei que todos aqui a têm, ter algum freio, algum cuidado, alguma reflexão sobre esse entusiasmo. Certo? Ou seja, não é uma ideia de que a IA não possa ser usada no judiciário. Claro que pode, claro que já é, e claro que vai ser cada vez mais. Eu acho que esse ponto da inevitabilidade tem que ser entendido. Né? Então, eu não vou aqui dizer não pode usar IA, não deve. Né? Eu já passei desse ponto. Eu acho que é inevitável. Então, dentro do inevitável, a minha ideia é discutir o que é eticamente adequado e o que é juridicamente adequado. Hoje, nós não temos ainda no Brasil uma legislação específica sobre a IA como um todo. Temos atualmente tramitando, talvez alguns já tenham ouvido falar, o PL 2338, né, que é o PL que pretende regulamentar a IA no Brasil, e que eu diria que um dos principais pontos desse projeto de lei é justamente que ele quer regulamentar a IA com base no grau de risco. O que me parece uma lógica muito interessante. Então, esse PL ele tem uma categoria que ele chama de risco excessivo. O que ele chama de risco excessivo é aquilo que é banido. Não pode. Certo? Por exemplo, armas autônomas. Uma arma que vai decidir sozinha se atira ou não atira na pessoa numa guerra. Isso é banido, não pode. Ele tem uma outra categoria que ele chama de alto risco. O que não está nem excessivo nem alto é o risco regular, e aí vai ter um certo regramento. E o que está em alto risco se traz ali uma série de cuidados, uma série de salvaguardas que devem ser realizadas para que essas IAs de alto risco sejam utilizadas. E eu trago isso porque boa parte das aplicações envolvendo IA no judiciário ou estarão nesse risco baixo ou estarão no alto risco. E eu chamo essa atenção justamente para que se entendam que quando se fala de IA no judiciário, já por essa perspectiva do PL, não dá para botar tudo numa mesma caixa. Porque eu posso ter aplicações que sejam muito menos complexas e com muito menor possibilidade de violação de direitos e que, portanto, vão poder ser implementadas com menos discussão. E eu tenho outras que são muito mais complexas e com potencial lesivo maior e que, portanto, a aplicação vai depender de alguns estudos para que se defina se é possível ou não. Por exemplo, esse PL traz a ideia de avaliação de impacto algorítmico quando se vai ter uma IA de alto risco. Você vai ter que instaurar todo um procedimento prévio e durante o uso da IA para que se possa identificar quais são os possíveis riscos, os possíveis danos que essa IA pode trazer para os sujeitos que vão utilizá-la, ou que vão, no caso aqui, ser alvos jurisdicionados. Quando se trata, outra coisa também que está muito em voga,
dos Large Language Models, famoso ChatGPT e congêneres, também se tem um procedimento específico de avaliação, além desse que eu falei, previsto para que ele possa ser utilizado. Então, eu chamo a atenção para isso, como eu estava dizendo, para que a gente tenha em mente que quando se fala de uso da IA no judiciário, não estamos falando de uma coisa única. Estamos falando de diversas possibilidades. E, ao longo do tempo, nós já temos nas pesquisas visto muitos usos diferentes. Só para a gente ter uma ideia genérica, primeiro, sem tecer, não vou tecer muitos comentários positivos ou negativos, só para a gente poder inventariar um pouco. Né? Por exemplo, nós temos IAs que vão ali reduzir a audiência já transcrevendo a minuta. Eu tenho uma IA que vai pegar documentos do processo e indicar quais são os principais pontos de cada documento. Eu tenho IA que vai fazer um resumo de petições daquele processo, indicando quais são os principais pontos. Eu tenho IA que vai fazer uma análise de decisões judiciais, uma análise da jurisprudência e propor em diferentes graus qual seria a decisão mais provável para um determinado caso. Eu tenho IA que vai escrever uma fundamentação, uma minuta de uma decisão judicial. Então, vejam que nesse meu breve relato aqui, já dá para vocês notarem que nós temos uma quantidade muito grande de possíveis usos e que trazem ali vantagens e desvantagens e riscos também que são diferentes, que se encontram em diferentes graus. E aí a gente começa, né, a pensar nas preocupações. Porque vejam só, gente, meu grande medo hoje é que se instaure o que eu venho chamando de uma tecnocracia decisional. De uma ideia de que essa decisão da máquina é neutra, justa e melhor do que a nossa, quiçá perfeita. E essa é a maior cilada que nós podemos cair. Porque vejam só, eu falei com vocês nisso daqui, do dia de hoje, que uma das razões pelas quais nós hoje temos um grande desenvolvimento da IA é pela quantidade de dados. Então vejam que essas IAs que vão ser formadas para, por exemplo, sugerir uma minuta de decisão, vamos indo para as questões mais problemáticas, digamos assim, vai dizer, ó, decida assim, juiz. Essas IAs, como é que elas vão chegar naquela minuta de decisão? Elas vão chegar naquela minuta de decisão porque, de novo, no cálculo matemático, algo vai dizer que tem que ser assim. E vão chegar também nisso porque, na base de dados, algo indica que tem que ser assim. E as bases de dados, por si só, já são um enorme problema. Dois casos famosos. Um não envolve o judiciário. Um envolve a Microsoft. Ela fez uma seleção para um cargo de diretoria que as fases iniciais foram todas feitas pela IA. Quando chegou na fase que o ser humano ia avaliar, só havia candidatos homens. Quando se foi verificar, nos
últimos anos, nas últimas décadas, todas as pessoas que tinham sido colocadas naqueles cargos de direção eram homens. Então, a IA, avaliando, ela calculou que, obviamente, só um homem poderia ocupar aquela posição. Um outro caso muito famoso nos Estados Unidos também, um sistema que é utilizado lá do final da década de 70 e continua sendo usado. Há lá um sistema no judiciário que era utilizado para poder calcular chance de reincidência diante do crime. Esse sistema, ele não perguntava a raça do sujeito, mas ele perguntava coisas como: você tem parentes que já foram presos antes? Quando ou quantas vezes você foi abordado pela polícia? Qual o seu endereço? E óbvio que o que acontecia no fim das contas era que pessoas negras e hispânicas nos Estados Unidos recebiam uma ideia de taxa de reincidência alta, enquanto pessoas brancas com o mesmo crime recebiam taxa de reincidência baixa, justamente porque se encontravam numa vizinhança em que normalmente não eram abordados, o parente não foi preso. E pior, isso era para a taxa de reincidência, e os juízes começaram a utilizar para fazer dosimetria da pena, desviando ainda qual era a finalidade. Então, vejam que uma IA, por exemplo, aqui na Justiça do Trabalho, que viesse a sugerir minutas de decisões, a gente precisaria saber muito bem qual é a base de dados da qual ela vai partir. Se existe essa IA, ela me traz também à mente outros problemas. Vou contar um caso aqui assemelhado. Eu estava, ano passado, assistindo uma palestra lá em São Paulo, de um sujeito que trabalha, não lembro se era no Sírio-Libanês, no Einstein, um desses grandes hospitais de São Paulo, e ele estava falando sobre o uso da IA para diagnóstico de imagem lá. E contando o seguinte: disse que os médicos mais experientes normalmente faziam o seu laudo da imagem e depois pegavam o resultado que a IA deu para comparar. Os médicos menos experientes normalmente faziam o quê? Pegavam o laudo da IA e depois davam o seu laudo, que, logicamente, quase nunca ia contra o laudo da IA. Então, pensem isso em paralelo no judiciário. Né? Imaginem, aqui eu tenho magistrados de diversos pontos da carreira, imagino eu, né? Alguns já mais para frente, outros ingressando agora, mas imaginem, né, que para um magistrado, provavelmente, que está ingressando agora, ele ir contra uma posição que é dada pelo que é uma inteligência artificial oficial do tribunal, tem um ônus. Tem um ônus. Né? Notem também, quando a gente parar para pensar na aplicação no tribunal como um todo, algumas outras dinâmicas que podem ser complicadas. Porque pensa aqui comigo, né? Imagine que a IA, por força da base de dados e por força de como foi criado o código, ela tende a decidir no sentido X. E um magistrado, por outras razões, outra interpretação, tende a decidir num sentido Y, que não é o mesmo sentido da IA. Imaginem que, por exemplo, quando se for comparar a produtividade do magistrado que concorda com a IA e que vai receber tudo pronto, e a produtividade do magistrado que discorda da IA
e vai ter que produzir tudo, a disparidade que se formará. E esse magistrado que discorda da IA, ele vai querer continuar sendo prejudicado? Ou ele vai ceder a essa tecnocracia decisional e vai passar a decidir como a IA quer? Porque para ele é mais rápido e para ele isso não deixa ele mal em comparação com os pares. Ainda nessa questão das métricas, né? Se fala muito sobre que a IA ela serviria para deixar mais tempo para que os magistrados tratassem dos casos difíceis. Será que vai? Eu tenho essa preocupação também. Ou será que ele vai preferir, mais ainda, resolver milhares de casos fáceis? E aí esses casos difíceis vão ficar mais e mais acumulados. Porque, notem, eu estou falando aqui do viés, mas tem um outro ponto que me parece muito importante também, quando a gente fala de IA, que é o que se chama de ruído. Na verdade, tanto o viés quanto o ruído não tem a ver com IA, tem a ver com psicologia. Né? São conceitos que um autor que trabalha muito bem isso se chama Daniel Kahneman. Mas a ideia de ruído é basicamente a seguinte: quando eu tenho, para uma mesma situação, respostas que são diversas. Então, eu boto aqui para 5 magistrados analisarem um caso e peço que eles deem a sentença e, seguramente, se eles não conversarem entre si, vão ser 5 decisões diferentes. Pode ser, né, que seja um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas nenhuma vai ser igual à outra. E aí já se ouve muito, ainda se tem uma preocupação fora da IA com essa ideia de loteria da decisão. Ah, fulano caiu com o juiz X, e aí vai se dar bem para aquele juiz da indenização nesse caso, o outro caiu com o juiz Y, e aí vai se dar mal porque ele dá uma indenização baixa nesse mesmo caso. É uma preocupação legítima, mas eu agora com a IA, eu comecei a ter a preocupação inversa. Porque, notem, muitos de vocês aqui devem lembrar, né, já devem ter lido, Ronald Dworkin, filósofo do direito norte-americano, que traz aquela teoria da resposta correta. O juiz Hércules, né, já devem lembrar dessas metáforas que ele apresenta. E, realmente, uma resposta correta é o ideal, só que eu acho que essa resposta correta ela é inefável. Essa resposta correta é um que se quer alcançar, é uma meta. Porque nós não temos um consenso político. Político não partidário, político no sentido de valores. Nós não temos um consenso político. O que eu acho, o que a Ana Paula acha, o que o Rodolfo acha, são coisas diferentes. Então, não estou falando de arbitrariedade. Estou dizendo que esses nossos entendimentos e valores sobre o mundo fazem com que nós também demos respostas que são diferentes. E dentro do sistema democrático, isso é importante. Porque isso gera esse balanço de valores. Isso faz com que não haja um domínio de uma única opinião, o que pode ser incentivado pelo uso da IA. Porque, pense na Paula, se a IA, de repente, pela calibração de quem projetou, ou pela base de dados, vai por um caminho que é o oposto do que você acha ser adequado, você vai se tornar cada vez mais minoria dentro daquele caminho decisional. Então, é outra preocupação muito séria que eu acho que a gente tem que ter quando pensa no uso da IA para esse tipo de coisa. Né? Para fazer minuta, para pesquisar fundamentos. Eu tenho menos problema, por exemplo, com o uso da IA para a redação. Se o juiz diz assim, ó, analisei o caso, quero decidir dessa forma, e o fundamento jurídico é esse, e a IA vai lá e pau na máquina e produz o texto, eu acho que isso é muito menos danoso. E poupa tempo igualmente. Né? É muito menos danoso. Porque, no fim das contas,
o que é o mais importante, que é o ato de decidir, inclusive com sua fundamentação, continua a cargo do magistrado. Um outro problema que eu venho também apontando, de modo mais recente, que me surgiu, é o próprio problema do recurso. Porque, vejam, a ideia do recurso, né, traz a ideia do sujeito poder impugnar a decisão e de ter uma nova decisão. Não necessariamente uma decisão melhor, mas uma nova decisão. Pensem comigo. Se o magistrado do primeiro grau dá uma decisão utilizando um sistema de A e dá o resultado X, eu recorro e vai para o magistrado de segundo grau, que vai analisar o meu recurso, utilizando aquela mesma inteligência artificial que deu o resultado X, quais as minhas chances de minha revisão, de minha decisão ser revista? As chances de reforma caem drasticamente. Caem drasticamente. Porque a influência que se deu no primeiro grau vai se dar também no segundo. Então, vejam, gente, não é que são problemas, como eu estou dizendo para vocês, eu não pensei nesses problemas todos de uma vez. São problemas que, nessas discussões, nesses encontros, nas leituras, vão surgindo. Por isso que eu digo que a gente, para poder pensar na implementação de diálogo judiciário, a gente precisa de muito diálogo. E, claro, há medidas que podem ser tomadas. Uma, e aqui eu parabenizo a Escola Judicial nesse sentido, porque tem mostrado preocupação, é justamente capacitar, formar as pessoas que vão lidar com esses sistemas. Não é porque, por mais que nesse nosso bate-papo aqui de alguns minutos, a gente não tenha aprofundado nos problemas, trazido mais detalhes, mas pelo menos as pessoas já despertaram para que esses problemas existem. Então, uma é essa ideia de formação contínua. Um outro ponto que me parece muito importante é que, na formação, na criação dessas IAs, nós precisamos que isso seja feito com equipes plurais e com participação dos diversos setores da sociedade. Porque, se, por exemplo, quem vai criar a IA é um grupo que tem homens e mulheres, acredito que vai haver pelo menos a preocupação de que essa IA não seja discriminatória com as mulheres. Então, essa ideia de equipes plurais e participação da sociedade civil me parece muito importante. Porque, no fim das contas, a IA que venha a ser utilizada no TRT, ela tem que ser boa para o TRT, mas principalmente ela tem que ser boa para o cidadão. Acima de tudo. Né? Se ela for boa para o TRT e ruim para o cidadão, ela não presta, joga fora. Ela tem que ser primeiro boa para o cidadão. Então, a gente precisa também, nesses procedimentos de criação de IA, ter essa participação da sociedade civil de alguma forma. Outro ponto também que é sempre mostrado, que ao longo do ciclo de vida da IA, nós precisamos constantemente de auditorias. De auditorias que são multidisciplinares e que, evidentemente, o melhor é que sejam auditorias externas. Porque é mais difícil que o sujeito que criou aponte a própria falha, mas, claro, o sujeito que criou é igualmente importante nesse processo. Outro caminho também que tem sido utilizado para evitar danos por parte da IA é a utilização dos chamados sandboxes. O que é que se chama de sandbox quando se fala de IA? É você pegar um determinado espaço para fazer o teste dessa IA antes dela ser implementada de modo geral. Por exemplo, 2 semanas atrás, eu estava dando uma palestra lá no TRF
e eles comentando de um IA que eles estão desenvolvendo e que vai ser aplicado inicialmente em uma vara federal. Então, essa uma vara federal vai ser o sandbox do uso daquela IA. Vai primeiro se testar nela, para você ter alguma dimensão de problemas que surjam. Claro que quando você escalona, sempre surgem mais problemas, mas você pelo menos já está mais prevenido sobre o que é que pode surgir e como é que você pode responder aquilo. Um outro ponto, e nisso eu volto a estar falando da sociedade civil, é que esse PL que eu comentei com vocês, o 2338, ele traz lá uma determinação, se aprovado for, né, trará uma determinação, de que qualquer coisa que seja o que ele chama de conteúdo sintético, ou seja, aquilo que o ChatGPT gera para a gente, por exemplo, tem que haver transparência. Então, se, por exemplo, se vamos começar no tribunal a usar um ChatGPT do tribunal para redigir decisão judicial, vai ter que vir a observação. Essa decisão judicial foi gerada pelo sistema X. O juiz, ao decidir, utilizou aqui o sistema Y para gerar esse texto. Isso vai ter que ser apontado, porque é uma demanda de transparência. As pessoas precisam saber. Um outro ponto muito importante também é o seguinte: eu vejo que, às vezes, o entusiasmo dos magistrados em conseguir atender às demandas da população com mais celeridade, eu sei que é uma coisa que, ainda mais no seu trabalho, eu sei que é uma coisa que pesa essa preocupação, e aí conseguir fazer mais decisões em menos tempo, mas aqui tem duas questões que eu sempre venho trazendo. Uma primeira é, eu nunca vi ninguém defender que é sem supervisão humana. Todo mundo fala que é com supervisão humana. Mas eu ainda não entendi como é que essa conta matemática fecha. Porque falam assim, não, aqui, ó, o juiz com o assessor, no dia ele vai conseguir fazer 10 decisões dessa. Esse IA aqui, essa IA, ela vai fazer 2.000. Eu quero saber como é que essas pessoas vão supervisionar essas 2.000 decisões que são feitas no tempo que fariam 10. Então, é uma preocupação. Com essa supervisão humana que seja real. Uma outra coisa que eu acho que vocês também não estão pensando muito ainda é o seguinte. Eu volto a dizer, é um sistema matemático. No momento que isso for implementado, alguma outra empresa de tecnologia vai começar a pensar num produto para os advogados que redija a petição ativando no programa do tribunal a resposta que ele quer. Porque é matemática. Então, depois de algum tempo, vai saber, ó, se colocar tal e tal termo e tal decisão, número tal, sai isso. É uma outra preocupação, me parece muito séria, que a gente também tem que ter. Né? Que a gente também tem que ter. Então, gente, vejam que quando a gente fala, né, de IA, temos todas essas preocupações com IA em si, e eu queria trazer uma última que eu tenho também, que ultrapassa para outras questões. Que é o seguinte, eu acho que o desenvolvimento de IA para os tribunais deve se dar pelos tribunais ou por outros órgãos públicos. Nós não podemos ter a Google criando o sistema que vai fazer rodar as decisões do STF. É uma coisa, em termos de soberania, absurda. Eu não posso ter uma empresa que ainda vai depois alegar segredo industrial e não pode auditar meu código porque você está violando minha propriedade industrial e aceite aí minha decisão. Então, vejam que a questão da soberania de dados, porque ainda tem isso também, imagine se a empresa, uma dessas big techs, que vai fazer um sistema aqui para o TST, por exemplo, imagine ele ter acesso a todos os dados de todas as pessoas que uma vez entraram com ação trabalhista. Uma empresa estrangeira
que, com certeza, não tem como sua prioridade o bem-estar do cidadão, mas sim o lucro de seus acionistas. Então, minha gente, sei que meu tempo aqui já está, né, nos seus momentos finais. Eu queria simplesmente finalizar chamando a atenção de vocês, uma vez mais, para o que eu acho que foi a tônica principal aqui da minha fala. A IA nas nossas vidas é inexorável. Eu não acho que vai haver um recuo, uma mudança, só vai haver aumento, e para coisas que eu não explorei aqui, mas que são talvez ainda mais invasivas e intrusivas da nossa vida. Isso vai afetar o mundo do trabalho, isso vai afetar o modo como o judiciário funciona, já está afetando e vai afetar ainda mais. E o que nos resta é justamente buscar caminhos para que essa aplicação seja o mais ética, o mais garantidor de direitos humanos e de um Estado em que se mantenha a democracia. Com isso, agradeço muito a atenção de todas e todos e encerro aqui a minha fala. Obrigado. Muito obrigada, professor Maurício, pela excelente conferência. Nos preocupa a todos, né, essa dimensão do porvir, em termos de estagnação do próprio conhecimento humano, né, e na perspectiva do direito, né, dessa evolução, né, das soluções jurídicas para o mundo dos fatos e o mundo do trabalho, que vai evoluir também diferente, né, daqui para frente, e que nós não temos uma base de dados para dar resposta a essas situações, muitas vezes em delicadezas, né, que surgem justamente por conta de uma resposta previamente esperada do Poder Judiciário, né? Porque também o mundo do capital se acomoda, né? Se eu já sei que tem uma conformação de decidido judiciário, eu vou arranjar aqui um ponto de contorno para parecer que a situação fática é outra, né? Ou tem distinção ou alguma distinção com aquela que está ali posta na decisão pretérita, né? Realmente nos coloca muito reflexivos, né? Quando o senhor falava lá da revisão humana, os colegas que são aqui desembargadores, nem Luiz, quantas vezes na nossa caixinha lá de vistar nós nos apavoramos com a perspectiva de revisar 50, 60, 70, 100 votos, né? Imagine essa revisão de 1000, né? Diante da velocidade, né, em que o texto possa ser produzido pela inteligência artificial, né? Vai aqui a nossa gratidão, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, nos colocando a refletir esses aspectos. Muito obrigada.